Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite para você também que nos assiste neste momento pela plataforma do YouTube, no canal do Pastor Afrânio. Sejam todos bem-vindos a mais um culto ao Rei Jesus. Que prazer, que alegria estarmos aqui na comunhão do Espírito Santo, junto ao nosso Jesus Cristo, que aqui se congrega conosco, amém? Uma satisfação, uma alegria gloriosa termos essa oportunidade diante de Deus, de estarmos aqui em mais um culto de reflexão bíblica hoje, e já está posto o tema, a nossa temática de hoje. Eu convido você, igreja, você, membresia, você, irmão internauta que nos assiste neste momento, a juntos compartilharmos e meditarmos na palavra de Deus nesse tema, cuidado com as distrações. E hoje nós teremos uma palavra dinâmica, porém poderosa, amém? Como toda a palavra de Deus o é, se eu lesse apenas um versículo aqui, já seria um motivo de grande júbilo, de grande alegria, porque há poder na palavra de Deus. Você crê? Diga amém. Amém. Nesse momento introdutório, eu peço que meu pastor nos abençoe com a sua oração. Convido a membresia, você internauta, para que junto possamos orar com o nosso pastor Afrânio. Senhor Deus, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o poderoso nome do Senhor. A primazia é tua, Senhor, tu és o nosso supremo pastor, o Deus vivo que está aqui nesta noite nos congregando, nos reunindo, desenvolvendo para nós os 5 minutos de oração, tendo uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos para que recebamos essa palavra como vinda do trono, colocada no coração da tua serva, a amada presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas benesses, pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Em o nome de Jesus, amém. A igreja confirma em nome de Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus pela unidade, mesmo parecer, a mesma disposição. E estamos aqui para um único propósito, amém? Que é cultuar esse Deus maravilhoso, tão zeloso por nossas vidas. Cuidado com as distrações. Esse momento introdutório, cuidado significa, é um alerta, é uma ação ou uma atitude prudente, ou uma ação, atitude prudente de uma pessoa que age com prudência. Distrações pode ser definida como um estado em que a mente de um indivíduo se dispersa, perdendo o foco e apresentando incapacidade de concentração em uma determinada atividade. Em outras palavras, a distração é um estado em que a atenção de um indivíduo está dividida entre vários assuntos ou ações, ou seja, é a falta de concentração, falta de foco. E a distração é um tema muito atual, sim ou não? Sim, muito abordado nos dias de hoje, pela era digital e afins, por suas streams, por tantas redes sociais, tem tanta coisa, são tantas distrações verdadeiramente falando, porém não é algo novo. E no âmbito espiritual, o Senhor nos traz essa reflexão no dia de hoje, que desde o princípio da criação tem sido uma tática do inferno para contra os eleitos de Deus. E hoje o nosso Deus zeloso nos dá este alerta: cuidado com as distrações. Será que você pode ser boca de Deus e abençoar o seu irmão aí do seu lado? Diga para ele: cuidado com as distrações. Fale para o outro irmão amado aí, próximo a você: cuidado com as distrações. Eita glória. Eu, debruçada diante de Deus, estudando, eu me lembrei de uma mensagem que a pastora Nayuf há algum tempo nos trouxe, e ela falava: irmão, quando você estiver trabalhando, você trabalhe, por favor. Lembre, minha pastora, dessa palavra. Coma comendo. Amém? Se você está no lazer com a sua família, se insira ali naquele lazer. E ela falava exatamente sobre isso que ela também falou aqui no início. Você está aqui no culto ao Senhor, então vamos cultuar ao Senhor Jesus, deixando toda e qualquer distração em nome de Jesus. E as distrações nos tiram o foco, como eu mencionei
anteriormente. Distrações abortam chamados. Distrações abortam propósitos. Isso é muito sério, igreja. As distrações, elas roubam milagres. Adão e Eva se distraíram no jardim do Éden, e a palavra de Deus diz que no mundo existem muitas vozes, e todas elas fazem algum sentido, ou para a bênção, ou para a maldição, ou para a salvação, ou para a perdição. E a reflexão neste início é: o que nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? O que nós temos consumido na internet, nas redes sociais? Irmãos, diante de um pasto tão verdejante que nós temos, será que é necessário mesmo gastar meu tempo no YouTube com coisas que são falsas verdades? Vamos valorizar o que Deus tem nos dado aqui na casa do Senhor. Eu valorizo cada palavra, cada doutrina. E eu sei que você, igreja do Senhor, genuíno, adorador, você dispõe desse mesmo sentimento. O irmão que se debruça, que estuda, o presbítero, a missionária, a minha pastora, meu pastor, tantos outros irmãos que aqui sobem. Eu tenho muito zelo em não compartilhar coisas de outro ministério, porque eu não sei a essência, não sei como vivem, não sei de que forma vivem. Eu não posso compartilhar qualquer coisa, porque eu não sei a raiz daquilo ali. Mas eu posso compartilhar de onde eu me alimento. Eu posso compartilhar e reverberar para a glória de Deus aquilo que é sã doutrina. Então existem pessoas, em nome de Jesus, pessoas forçando portas erradas. Eu quero essa porta aqui. Abra essa porta aqui, Senhor. Enquanto não está no propósito de Deus. Existem pessoas fazendo alianças, estando na comunhão de pessoas, que Deus disse: olha, esse daí não. Deus já disse, irmão, esse daí, essa daí, esse povo aí, não. Mas tem gente ainda insistindo. 40 anos o povo de Deus no deserto, distraído, perdido, em meio à murmuração. Misericórdia. Existem pessoas se distraindo com lutas que Deus não mandou enfrentar. Não, porque eu já sou forte, já sei. Aí chega lá, está propenso a cair. Se for na força do meu braço, ai de mim. Preste atenção, você, eu que estamos de pé, diz a palavra de Deus. A importância de nós discernirmos as vozes. Oh, glória a Deus. Outras pessoas que estão construindo torres, e nós lembramos da Torre de Babel, torres que Deus não mandou construir. Aí, essa pessoa, esse indivíduo, gasta energia, gasta força, gasta vigor em algo que Deus não mandou fazer. Algo que não estava nos propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, se assim eu estiver me comportando. Irmãos, às vezes as distrações, elas vêm de maneira sutil, sim ou não? Sim. Mas é bom eu falar aqui, eu estou falando de distrações maléficas ao ser humano, amém? Não estou falando da distração segundo o entretenimento que você tem ali, um desfrute com a sua família. Vou relaxar aqui um período, relaxar, entendam, na igreja. Vou relaxar aqui com a minha família, estou no período de férias, mas nós estamos vigilantes, santificados em Cristo Jesus, aonde eu estiver, amém? Não estou falando sobre essa distração, este desfrute, esta recreação. Também não estou falando aqui sobre déficit de atenção, isso é uma outra questão. E aí, os médicos estão aí para agir com medicação, se for preciso. Tem uns exercícios maravilhosos, é uma outra questão. Mas tudo na ordem e na decência do Senhor é maravilhoso, amém? Na ordem e na decência de Deus, é louvável, é lindo, é saudável. Nós termos esse momento de descontração na presença de Deus. Mas eu me refiro, repito, à distração maléfica, aquela que ocasiona danos a mim, a você, caso eu esteja agindo desta maneira. São nocivas às pessoas. Amém? Então, até aqui nós estamos entendidos, certos?
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, cuidado com as distrações e foque naquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Leia comigo aqui na tela, acompanhe o Hebreus 12, meu irmão vai nos auxiliar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem corre, corre olhando para trás? Não tem como. Quem corre está focado. Tem uma meta. Tem ali a linha de chegada e a propósito estamos quase na linha de chegada, amém? Os atletas de Cristo já entenderam. É motivo de alegria, irmãos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança com esforço constante. É com dificuldade que nós vamos adentrar o reino celestial. Eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar. É um esforço aqui, eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali. E esse é o corpo bem ajustado de Cristo, amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, olhando resolutamente, olhando decididamente. Para as distrações, é isso que está escrito? De forma nenhuma. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Outra versão diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Oh, glória. Lucas 21, 34, o próprio Jesus nos orienta e nos diz, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, você pode dizer nunca? Para que nunca vos suceda, nunca vos ocorra, nunca vos aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado. Aí olhem aí as distrações. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, irmãos, naquele dia, você pode dar uma glória a Deus? Para que aquele dia, ele vem e vem sem demora. Não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Diga, vigiai. Mais forte, vigiai. Estejamos sempre atentos. Em nome de Jesus. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilante. Tenham cuidado e vigiem. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém distraído, e é por minha conta, procurando alguém para devorar. Estado de alerta, irmãos. Uma curiosidade, você sabe quando os motoristas têm mais probabilidade de dormirem dirigindo? É em uma estrada boa, ou seja, de asfalto impecável, num dia ensolarado, em uma pista de linha reta, diz a pesquisa. Porque, tá tudo lindo. Aí tem aquele relaxa, já não dirige mais concentradinho ali, né? O sol tá lindo, estou vendo tudo, nada vai acontecer. Bateu. Dormiu. Não é em uma noite chuvosa, por exemplo, entre raios e trovões, numa pista sinuosa, indo de Florianópolis para Gramado. Quem já pegou essa pista? De noite chovendo, eu estaria bem atenta, cautelosa, vigilante. De noite, não tem como dormir. Davi não se distraiu na guerra, irmãos. Davi se distraiu na varanda do palácio. Vou aqui dar uma esparecida, uma relaxada. Aí ele viu uma linda mulher tomando banho. E aí ele virou as costas e foi orar. Ele continuou olhando. Muito bonita. Desejando. Manda matar o marido dela para eu ficar com ela. E o resto da história nós já sabemos. Um descuido, irmãos. Uma distração.
Mateus 26, 41, falou Jesus, vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado com as distrações, é um alerta de Deus para os últimos dias. Aleluia. O diabo sabe, irmãos, que falta ali pouco tempo. E ele não está brincando, ele nunca brincou. Mas se falta pouco tempo para acabar o jogo, o jogadorzinho vai fazer de tudo para fazer mais bonito, não é assim? Os irmãos que assistem futebol, não é assim? Vai dar o seu tudo ali. O diabo é assim, tá brincando não. Tem distrações aí para dar e vender para quem quiser. Peço que você abra sua Bíblia, caso queira, em Mateus 14, de 22 a 33. Mateus 14, nós leremos, comentaremos e relembraremos esse extraordinário fato. Eita glória. Versículo 22 diz assim, logo a seguir, diz o texto, eles haviam aqui presenciado a primeira multiplicação de pães e peixes. Logo após esse episódio glorioso, esse milagre lindíssimo de Jesus, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu significa insistiu. Diz uma outra versão que Jesus obrigou. Jesus insistiu, ele forçou, ele convenceu os discípulos a embarcarem e a passar adiante dele, enquanto ele ia se despedir ali das multidões. Será por quê que houve essa resistência por parte dos discípulos? É curioso, né? Um discípulo não fazer prontamente o que Deus mandou, o que Deus pediu. Por que será que os discípulos não queriam entrar naquele barco? Porque Jesus precisou insistir. E lendo o texto, nós entendemos que logo, logo, eles enfrentariam e enfrentaram uma tempestade de ventos, um mar agitado. E uma tempestade, ela não aparece de uma hora para outra, amém? Vocês concordam comigo? Vai se formando ali o tempo, vai escurecendo. De repente, aqui nesse início da narrativa, já estava um vento. E eles ali já, pescadores experientes, alguns deles, alguns dos discípulos. E eles conheciam, irmãos, a tempestade do mar da Galileia. Disse Jesus, entrem no barco, vão na frente, depois eu me encontro com vocês. Ilustrando aqui um pouco a história, será que algum discípulo disse, Senhor, quer dizer que o Senhor não irá conosco? Isso mesmo, vocês vão na frente e eu irei depois. Mas o Senhor está vendo o vento? Está tudo escurecendo, tem certeza que é para a gente ir à frente sem o Senhor? O Senhor já viu aqui, o mar está muito revolto. Sem o Senhor. Isso, vocês vão. Compeliu, Jesus insistiu. E eles foram. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde. Percebam que está começando a anoitecer. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. E esse mesmo relato também encontra-se em Lucas. E Lucas 6,19, ele diz, há uns 25, 30 estádios. E um estádio é mais ou menos 185 metros, o que daria mais ou menos 4,5 quilômetros ou 5,5 quilômetros. Há muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Não perca o raciocínio, amém, irmãos? Estão comigo? Não se distraia, em nome de Jesus. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, lembrem-se que Jesus começou a orar no monte no início da noite, no cair da tarde. E aqui nós estamos na quarta vigília da noite. A hora em que o mar está mais revolto,
O céu está mais escuro. Talvez ali os discípulos já estivessem exaustos, cansados, já sem forças para continuar, talvez. E de repente algum discípulo pensou consigo ou falou ao outro, Jesus disse que viria ao nosso encontro. Mas cadê Jesus? Onde está Jesus? E Jesus estava lá no monte intercedendo por eles. Quando nos encontramos em tempestades da vida, irmãos, nós temos um Deus que intercede por nós. Nós temos uma liderança que intercede por nós, que está ombro a ombro, juntamente conosco. Bom saber que nós não estamos sozinhos neste mundo. Temos um Deus, temos uma liderança que nos afaga, que nos, com seu óleo na nossa cabeça, como ovelhinhas, somos bem cuidados, amém? Glória a Deus. Jesus nunca chegou e nunca chegará atrasado. A noite era dividida em 4 vigílias e aqui, cada vigília contava-se 3 horas, vezes 4 das 12 horas do período noturno. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Era noite de ventos fortes. O mar estava revolto. Uma noite muito fria. Versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Hoje em dia era, está amarrado. Queima, o sangue de Jesus tem poder. Algo inesperado, amém, irmãos? Algo jamais visto. Não se esperaria na madrugada alguém andando sobre as águas. É um fantasma, disseram os discípulos. 27. Mas Jesus imediatamente, sem perder tempo, lhes disse, tende bom ânimo. Ou seja, coragem, sou eu. Não temais, não tenham medo. Imagine comigo essa cena, irmãos. Jesus falando e vindo em direção aos seus discípulos. Que cena, hein, igreja? Coisa maravilhosa. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aqui eu admiro Pedro. Ousado, sim ou não? Ah, Senhor, se for o Senhor, porque não dá para enxergar direito daqui de onde eu estou. Mas se fores tu, em meio ao vento, ele não reconheceu a voz, mas se fores tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu quero viver esse extraordinário aí. Eu sei que tu podes. O que eu faria nessa situação? O que você faria nessa situação? Você faria como Pedro? Eu sei que eu sou imperfeito, mas eu estou disposto a viver o extraordinário. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você recebe, irmão? Eita glória. Vou repetir versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29. E ele disse, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, deixou o que era natural e foi viver e desfrutar do sobrenatural. Só em Cristo, irmãos. Alguém mais foi com Pedro? Mas aqui nesta noite, tem alguém disposto a viver o extraordinário em Cristo Jesus? Irmão, receba para a sua vida em nome de Jesus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Irmãos, isso não é historinha só para eu ler, ai, coisa linda. Não, é para a gente viver. Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Está consumado. Jesus está chamando, vem.
Vem, Marcelo. Vem, Eduardo. Vem, Lucas. Vem, Simone. Vem, missionária. Coloque aí o seu nome. Vem, Regimeire. Jesus está chamando você para viver o extraordinário dele. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele experimentou o sobrenatural. Focado sob a palavra de Jesus, ele foi. Cheio de fé, ele foi. Pedro andou sobre as águas. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, é uma escolha, é uma decisão minha e tua. Isso é diário, irmãos. E me ouvirdes, obediência, focado em fazer a vontade de Deus, comereis, desfrutareis, experimentareis o melhor dessa terra. Se você recebe para a sua vida, dê um glória a Deus, irmãos. Aleluia. E no porvir, eita Deus. Quem mais faria isso por nós, irmãos? Só o Senhor é Deus. Mas Pedro se distraiu, irmãos. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo tem freado muita gente. O medo tem feito muita gente retroceder. Ele olhou para as circunstâncias, para as adversidades da vida, e ele sentiu medo. E a palavra de Deus fala, e começando a submergir. A Bíblia não fala que Pedro se afogou, tomou um caldo? Não. E começando a submergir, Pedro fez a súplica mais rápida da sua vida. Salva-me, Senhor. Quem nunca fez essa oração? Misericórdia. Eu lembro quando eu estava desacordada, mas acordada. Acho que meu pastor sabe o que é isso. Em espírito, eu estava ciente de tudo o que acontecia ao meu redor. Eu ouvia o Lucas chorar fora da UTI, ele falando com o marido que eu tinha entrado na UTI. O médico aplica tal coisa, eu disse, Senhor, salva-me, Senhor. E aí tem todo aquele mecanismo, né, de médico, aplica tal, não sei o quê, miligrama, não sei o quê, o desfibrilador, não sei o quê. Aquela parafernália toda que os médicos e nosso doutor Marcelo aqui saberia explicar melhor. Só que eu só estava nessa frase, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu desacordada, acordada. Até que eu disse, Senhor, eu já passei por isso. Eu lembro que a primeira vez que eu apaguei, eu estava no 28. E quando eu fui para a UTI pela segunda vez, eu estava no Adriano Jorge. E quando eu estava lá no 28, o médico, a enfermeira, alguém colocou uma pílula debaixo da minha língua. Eu disse, Senhor, eu já passei por isso. Por que está demorando a voltar? Aí eu disse, Senhor, faz com que ele coloque aquele remédio, Senhor, debaixo da minha língua. Quando eu acabei de pedir isso para o Senhor, o médico, coloque o não sei o quê, o nome do remédio, né? Obviamente eu não vou lembrar. Coloca o remédio debaixo da língua dela. Aí eu senti um movimento. Disse, muito obrigada, Senhor. Se eu puder pedir alguma coisa, mas só um pouquinho, não me deixa com sequelas, que eu quero adorar o teu nome. Que eu passei muito tempo ali desacordada e minha pressão estava altíssima. E o médico disse, eu não sei como é que tu estás com todos os... Como fala, doutor? Os sentidos todos, eu não sei como você está enxergando, não sei como você está ouvindo. Aí eu disse, eu sei. Salva-me, Senhor. E a oração foi atendida, e louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim tive meu diagnóstico de leucemia. Eu disse assim, eu não tenho isso não. Não sei como Deus vai fazer, mas eu não tenho isso. E aí o resto da história você já sabe, num belo domingo aqui, o clamor da igreja, e eu estou aqui para a glória de Deus, contando essa história, esse milagre. E aí quando Pedro, voltando aqui a história, começou a submergir, de repente ele poderia, tá bom, então eu vou voltar para o meu navio aqui, para o meu barco nadando. Poderia sim ou não? Poderia. Ele era um pescador experiente, sabia nadar. Mas ele resolveu dizer, salva-me, Senhor.
Eu quero viver de novo esse extraordinário. E olha o versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão. Meu Deus, Pedro chegou tão pertinho de Jesus. Jesus só estendeu a mão. A palavra não fala, e Jesus indo ao encontro de Pedro, como se ele ainda fosse andar muito sobre as águas. Ele estava pertinho de Jesus. E estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidar-te? Não se distraia. Ou seja, Pedro, por que você se distraiu? Você estava indo tão bem olhando para mim. Toma essa reflexão para a sua vida. Você está indo tão bem olhando para Jesus. Se eu escolher tirar os olhos de Jesus, o grande dia chega e eu fico. Aí você faz essa reflexão na sua vida. Não olhemos as circunstâncias. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Igreja, Deus faz sempre do modo dele, da maneira dele. Nós só não podemos deixar de olhar para ele. Se Jesus estiver no barco, meu irmão, vai ficar tudo bem. Agora o inverso é verdadeiro. Se Jesus não estiver no barco, não vai ficar tudo bem. E o fato de nós andarmos com Deus, com Jesus, estarmos com Ele em um barco, nos isenta de lutas? Deus nunca disse que seria fácil. Ele falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É garantia de vitória, irmãos. Mas não é isenção de lutas. E não duvide jamais do poder de Deus. Ele nos chamou para andar sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre as circunstâncias, tribulações, andar sobre aquele diagnóstico. E independente da situação, os servos em Cristo Jesus, Filipenses 4:13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode erguer sua mão direita e dizer isso em alto e bom som, tudo posso naquele que me fortalece. De uma tirada só. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir o rei. Nós falamos das verdades bíblicas, aleluia. Estamos encerrando. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Irmãos, experiências com Deus nos dá poder para testemunhar. Experiências com Deus nos dá poder para testemunhar. Aqueles discípulos já tinham visto ali milagres da multiplicação de pães e peixes, tinham contemplado outros. E ver o que antes nunca foi visto, se existia alguma dúvida no coração de algum discípulo ali, verdadeiramente, és filho de Deus. Temos visto e testemunhado da graça e do favor de Deus, sim ou não? Com certeza, todos os dias. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a fidelidade do Rei Jesus. Enquanto estivermos olhando para Jesus, para o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós não seremos abalados. Portanto, irmãos, cuidado com as distrações. Você pode aplaudir ao Rei, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já chamo o Ministério de Louvor, que o pastor nos dirige em oração. Te bendizemos, Pai Santo, por tua palavra nos vinda do trono, colocada em nossos corações para vivê-la, para praticá-la e para sossegar no Senhor sem nos distrairmos. Estamos focados no autor e consumador da nossa fé, o Rei Jesus. Amém.